Eu apresento aqui o ROS, né, que é o Sistema Operacional de Robôs. Ele é desenvolvido pela Open Robotics, que também é desenvolvedora do Ignition, né, que, como eu mencionei anteriormente, está atrelado o simulador Gazebo. E o ROS, só para chamar a atenção, ele não é, na verdade, um simulador, né? A ideia aqui da Open Robotics é, através do ROS, usando esse sistema operacional, você fazer a programação do robô e utilizar o simulador, no caso aí, o Ignition, para verificar o seu projeto. Bom, de uma forma bem resumida, né, o ROS na verdade é um middleware. Ele é uma coleção de ferramentas, bibliotecas que busca amplificar as aplicações para controle de robôs, né? Então, o propósito da Open Robotics era construir uma plataforma que fosse colaborativa, né? Na verdade, a ideia é o seguinte: que nessa plataforma colaborativa, diferentes participantes disponibilizem soluções em robótica que podem ser utilizadas por outros grupos de pesquisa, outras pessoas, em vez de ficar reinventando a roda, né? Em vez de ficar sempre desenvolvendo soluções para os mesmos problemas. O propósito aí da Open Robotics foi centralizar essas soluções e disponibilizar para que outras pessoas possam usá-las, né? Porque a gente pensar, grande parte das aplicações em robótica, né, grande parte das ações, elas são comuns, né? Por exemplo, leitura de sensor, acionamento de rodas, mapeamento. Então aqui, por exemplo, né, para entender melhor como é que seria essa comunicação entre esses blocos de código, né, o propósito do ROS. Então imagina aí que você tem um laboratório A que tem experiência em processamento de imagem. Então esse laboratório A vai criar um pacote chamado, por exemplo, de Lab A, e nesse pacote vai ter um nó que é chamado processamento de imagem. Então esse nó vai ser, na verdade, entendo esse nó como um software, um bloco de código dedicado a fazer só processamento de imagem. Aí você tem um laboratório B que tem experiência em mapeamento. Então esse laboratório vai disponibilizar no pacote Lab B um nó que é dedicado a fazer mapeamento. O laboratório C, por exemplo, tem experiência em navegação. Então ele vai disponibilizar um pacote, né, do seu laboratório com o nó, o código, né, só sobre navegação. E um laboratório D tem experiência em controle de motores, né, para movimentar, para deslocar um manipulador no espaço. E aí esse laboratório vai disponibilizar também esse pacote. Bom, aqui eu exemplifico como que o ROS desempenha essa função aí viabiliza, né, essa troca de informações. Então a gente tem aqui nessa figura um exemplo, né, a gente tem um nó, como eu tinha falado, aqui por exemplo o nó odometria, que entendo aí como um bloco de código dedicado a fazer algum cálculo de odometria. Esse nó ele vai gerar uma informação que ele vai compartilhar. Então nesse caso aqui ele vai publicar a localização, né? E essa aí vai ser essa informação é chamada de tópico. Então o nó odometria vai publicar o tópico localização, que vai dar a localização x, y e θ, né? Então esse bloco, esse nó, executa somente essa tarefa. E aí a ideia é o seguinte: um outro nó que precisa dessa informação, né? Então, por exemplo, você está fazendo um projeto de um veículo autônomo e você precisa fazer essa leitura de odometria. Então, em vez de você escrever o software de odometria, você vai subscrever, né? Você vai ter um nó do seu projeto que vai subscrever a esse tópico publicado pela odometria. Então você tem aqui, né, um nó que publica, né, a informação que ele publica vai ser num tópico, e um nó que tiver interesse em utilizar essa informação, ele vai subscrever esse tópico, né? A gente pode ter o mesmo nó, né, publicando o tópico e sendo utilizado por vários outros nós que estão subscrevendo. Então aqui nesse exemplo, né, então só usando como eu tinha mostrado aqui, o nó odometria, né, ele vai ter essa informação de localização que vai ser publicado por um tópico, e aí esse nó aqui, o SLAM, por exemplo, que precisa dessa informação para fazer algum processamento, ele vai subscrever a esse tópico.
Bom, uma grande virtude aí do ROS, né, é que ele permite, embora o projeto inicial, né, da Open Robotics, ela própria já desenvolve o seu simulador, que é o Gazebo, né, que está vinculado lá à plataforma Ignition. O ROS, você pode utilizar o ROS com diversos outros simuladores, na verdade com todos os outros simuladores que eu mencionei anteriormente. Então, se você já tem prática ou preferência por um determinado simulador, você pode, então, através do ROS, desenvolver a solução, né, usando esses nós, subscrevendo a esses nós e verificar, né, integrar todos esses nós que você está subscrevendo, todas essas informações que você está recebendo e processando, e verificar o funcionamento do seu projeto, né, do seu manipulador ou do seu robô num desses simuladores aqui. Bom, aqui eu destaco que o ROS, né, não é uma plataforma somente para grupos de pesquisa ou para robistas. A Open Robotics também disponibiliza aí o ROS Industrial, que é a aplicação dessa plataforma para desenvolvimento de soluções na indústria. Então a gente vê aí algumas empresas, né, bastante conhecidas que utilizam essa plataforma, né, como a 3M, a Bosch, BMW, Intel, Panasonic, Microsoft, a Siemens, todas elas aí utilizando o ROS em soluções para seus produtos ou serviços. Bom, e essas empresas, né, elas não estão utilizando o ROS à toa, né, elas estão todas focadas na indústria 4.0, né, que é o que a gente está vivendo atualmente, a revolução que a gente vive atualmente na indústria. A gente tem aí os principais pontos, né, os pilares da indústria 4.0 está relacionado à computação cognitiva, à internet das coisas, Big Data, e entre essas, computação na nuvem, e entre essas tem a robótica avançada, né? A gente vê que os principais desafios, né, da indústria 4.0 estão, né, na padronização, né, que hoje em dia a gente tem uma falta de padronização em hardware e software, e isso limita a comunicação, a intercomunicação entre dispositivos numa mesma planta industrial ou a comunicação entre plantas industriais distintas. Outra demanda, né, a adaptação de robôs para outras funções, né? Então, os robôs têm sido muito utilizados para repetir a mesma tarefa e pegar, por exemplo, o mesmo objeto com a mesma forma, na mesma posição, né? E aí aprimorar essas funções dos robôs vai permitir com que eles tenham uma aplicação mais versátil, né? Eles podem ser utilizados para, por exemplo, havendo alguma adaptação na linha de produção, os manipuladores podem ser reprogramados para se adaptarem às mudanças na planta industrial. Outro aspecto importante aí que é uma demanda aí da indústria 4.0 é melhorar a confiabilidade da comunicação, né, dos sistemas na nuvem, né, porque hoje em dia o sistema na nuvem se limita à troca de informação entre robôs, mas não tem sido utilizado essa informação para otimizar a produção, né, ou centralizar o controle da produção. Outro aspecto é melhorar a percepção do ambiente dentro da fábrica, né? Aí visando a adaptação a variações na linha de produção. Então, vai um pouco do que eu tinha mencionado. Não só o manipulador ser capaz de mover objetos, pegar objetos de tamanho e em posições diferentes, mas o robô também perceber mudanças na linha de produção e se adaptar a essas novas demandas sem necessariamente precisar parar a linha para reprogramá-lo. O outro aspecto é desenvolver a capacidade preditiva, né? Isso para viabilizar a cooperação, né, entre seres humanos e robôs numa planta industrial, né? Então, aprimorar esse planejamento de trajetórias para que o manipulador perceba o comportamento humano e consiga evitar acidentes, né? E viabilizar, na verdade, que tanto os humanos quanto os robôs consigam trabalhar simultaneamente, dividindo o mesmo espaço na fábrica. E aí, por fim, né, que aí entra essa parte do ROS que eu mencionei, né, que é o aprimoramento de simuladores que reproduzam com alta fidelidade o ambiente e o processo de produção, né, visando a redução de tempo e custo em readequações
que foi até o que eu tinha mencionado anteriormente. Bom, nesse sentido, né, tem um exemplo de algumas empresas, né, que já estão agindo nisso, né, a Autodesk e a Kuka, né, formam uma parceria e juntas elas escreveram esse documento, né, que traz esses desafios que eu apresentei da indústria 4.0. Então a Kuka com a expertise de desenvolvimento de manipuladores e a Autodesk com as soluções em CAD, CAI e CAM. Então esse vídeo aqui mostra, por exemplo, o PowerMill, né, que é um software da Autodesk que hoje é vinculado ao Fusion 360, e mostra aí a aplicação desse software, no caso aí de desenvolvimento no uso em manipuladores para desenvolvimento de soluções de produtos aí na indústria. Então a gente consegue ver aí no vídeo que com o uso do PowerMill ele possibilita, né, o desenvolvimento de trajetórias ideais para a ferramenta, né, visando aí reduzir o tempo e o custo de fabricação e fazer também um acabamento suave nas superfícies. Bom, obrigado. Qualquer dúvida, né, estou à disposição.